Saudações a todos, eu sou Edsel Rosa, educador físico e fisioterapeuta, e nos próximos minutos estarei apresentando para vocês a aula 4 do curso Musculação Clínica Complexo dos Ombros. Nesta aula 4, iniciamos relembrando as articulações que estamos estudando. Já estudamos na aula 2 a articulação externo-clavicular, na aula 3 a articulação acrômio-clavicular, estudaremos a articulação escápulo-torácica e, por último, a glenohumeral. Lembrando que essas articulações são articulações que compõem o complexo do ombro. Nesta aula, estudaremos a articulação escápulo-torácica. A articulação escápulo-torácica é uma articulação não reconhecida como articulação por alguns autores e por outros como uma articulação falsa. Mas, acima de tudo, ela é uma articulação fundamental para a estabilidade e para a garantia de amplitudes do ombro, principalmente pelo seu deslizamento no gradil costal. Esse deslizamento do gradil costal vai fazer com que a coluna vertebral tenha uma influência grande nessa movimentação. A articulação escápulo-torácica é uma articulação que realiza um contato entre a borda interna da escápula com as faces laterais do gradil costal, principalmente entre as costelas T2 a T7. A articulação escápulo-torácica é uma articulação tipo cisarcose, onde sua mobilidade é condicionada à clavícula, pois a clavícula é que direciona a escápula. Então, aonde a escápula precisa ir, ela depende da clavícula. E ela funciona, se criarmos uma analogia aí com a articulação dos membros inferiores, como um osso sesamoide. Lembra muito a patela, onde ela é comandada por estruturas musculares. Então, os músculos puxam essa articulação para diversas direções. Claro que para que isso aconteça, é preciso que ela deslize sobre um tecido célula adiposo. Esse tecido célula adiposo, ele vai ficar entre as estruturas musculares e entre os músculos e as estruturas ósseas. Isso é responsável pelo deslizamento. Neste vídeo, a gente consegue identificar melhor essas estruturas. Tecido célula adiposo, separando o subescapular do serrátil e gerando deslizamento. Conexão com o úmero. Então, nós temos tecido célula adiposo entre essa musculatura do serrátil e do subescapular, e também entre o serrátil e as costelas. Aqui o deslizamento da escápula, principalmente pela ação do serrátil, esses deslizamentos nas costelas. Então, se nesse vídeo, número 1, a gente viu o deslizamento do subescapular sobre o serrátil anterior, aqui nós visualizamos o deslizamento do serrátil sobre as costelas. Bom, a escápula torácica ela é fundamental para diversos movimentos. Por exemplo, a natação seria muito dificultada sem a liberdade do movimento da escápula. A escápula ela está a comando do úmero, então ela serve o úmero. Então ela vai estar sempre com a glenoide direcionada para onde o úmero precisar estar posicionado, pois nós veremos mais adiante que a cabeça do úmero ela é muito maior do que a cavidade glenoide. Então, a cavidade glenoide precisa estar sempre muito bem posicionada para receber o contato com o úmero, para evitar determinadas luxações. Então, com isso, toda a estrutura muscular precisa estar condicionada de forma equilibrada para levar a glenoide aonde o úmero precisa.
Por isso, um dos principais problemas dessa falsa articulação, vamos dizer assim, é a discinese escapular, que teremos um capítulo lá na nossa prática no final de semana do curso. O que é a discinese escapular? Já dando aí para vocês uma prévia. É uma alteração no padrão de movimento ou na postura ou no posicionamento dessa escápula, que pode gerar um funcionamento ruim da articulação do ombro e provavelmente gerando dor. Mas isso é para um outro capítulo, uma outra ação. Para entendermos um pouquinho mais sobre essa articulação, a gente vai agora com a peça principal, que é a escápula. Então, a gente entende a escápula aí com vários processos e várias estruturas, várias saliências. As mais importantes são, a gente precisa saber localizar a espinha da escápula, local de inserção do músculo trapézio, fibras inferiores. Essa espinha também, seguindo pela espinha, nós temos o acrômio, que nós já conversamos, local de inserção do músculo deltoide, local de contato da articulação acrômio-clavicular. Nós temos também o processo coracoide, muito importante, lembrando aí um polegar voltado para a articulação do ombro, onde se insere músculos importantes como bíceps cabeça curta, o músculo coracobraquial e o músculo peitoral menor. Nós temos também o ângulo superior da escápula, de importante inserção do músculo elevador da escápula, um músculo que se encurta com muita facilidade, uma região muito dolorida. Nós temos o ângulo inferior da escápula, onde existe contato com o grande dorsal, que influencia também na movimentação da escápula. Nós temos a borda medial da escápula, local de inserção dos músculos romboides, principalmente, e a borda lateral da escápula, onde temos aí vários músculos inseridos, principalmente o redondo maior, o redondo menor, que fazem a conexão com o húmero. Bom, o processo coracoide nós já identificamos na aula anterior. Ele lembra muito um polegar. Ele é de fácil localização também. A gente encontra com cavidade da clavícula. E após encontrar com cavidade da clavícula na sua parte mais lateral, a gente desce o dedo e procura o processo coracoide. Já a espinha da escápula, ela também é de fácil localização, basta achar o acrômio, como nós já identificamos num outro momento, e acompanhar medialmente inferior a linha de processo do acrômio. O acrômio também é de fácil identificação. A gente encontra a articulação acrômio-clavicular. O degrau de baixo, como já vimos na aula 3, é o acrômio. Bom, a borda lateral da escápula, ela é melhor identificada, como outras estruturas também, quando o aluno coloca o braço para trás, com o dorso da mão na lombar. Isso facilita a palpação. Então, nós temos aqui a borda lateral da escápula e aqui a borda medial da escápula. Bom, a borda lateral, medial, como nós já identificamos, inserção também de músculos importantes, como o romboide, e o ângulo superior da escápula, inserção do músculo serrátil anterior, local também bem dolorido ou de vários pontos gatilhos. E o ângulo inferior da escápula, fácil de identificação, ângulo também que serve para analisar a discinese escapular junto com a borda medial da escápula. Observando aqui nesse corte transversal, uma vista superior, nós observamos detalhes importantes do símbolo escapular. Os detalhes que eu quero mostrar são os seguintes. Primeiro, olha como é grande a cabeça do húmero em relação à glenoide. Então, precisa de muita estabilidade, muitas estruturas aqui ao redor para conseguir manter esse contato. Então, isso aqui já justificando a importância do bom posicionamento da escápula. Aqui a gente encontra o sulco intertubercular, onde passa o cabo longo do bíceps, o processo coracoide, aqui o externo e sua inserção com as costelas, a articulação acrômio-clavicular e a articulação externo-clavicular.
Mas o que realmente é importante aqui é esse posicionamento da glenoide. Esse posicionamento da glenoide nos mostra que ela é 30 graus em relação horizontal. Isso me diz o quê? Que a articulação do húmero deve acompanhar esse plano da escápula. Isso é realmente o plano da escápula, o ângulo escapular. Então, o posicionamento do húmero, ele segue a cabeça alinhada com a escápula. Isso vai fazer com que a musculatura ao redor dessas estruturas fique menos tensa quando o húmero se encontra nessa angulação acompanhando a escápula. Então, a gente consegue observar no plano de escápula como o gradil costal ele não é um plano, ele tem uma ovulação, ele segue um ângulo de 30 graus. Então, a gente observa também, é fácil identificar quando se tem qualquer comprometimento que precisa imobilizar o ombro, o médico sempre pede a imobilização no plano de escápula. Então, por que temos essa estrutura nessa formação, onde a glenoide aponta para uma inclinação, um ângulo diagonal de 30 graus? Pois isso facilita muito mais o contato visual, manual. Então, eu consigo, nesse plano, enxergar todos os posicionamentos da minha mão e também, segundo o Capandi, é mais fácil, é um posicionamento ideal para a amamentação. Olha que interessante isso. Mas se você perceber o teu direcionamento do húmero, é a posição que você escreve, é a posição que você come, você dificilmente sai desse plano funcional. Então, alguns autores entendem o plano da escápula como plano funcional, plano de movimento ideal. Bom, o posicionamento da escápula é um posicionamento que segue o plano da escápula, ou seja, a glenoide ela é orientada a 35 graus anterior, ele tem uma inclinação em torno de 10 a 15 graus e uma rotação superior aproximadamente entre 10 e 20 graus. Esse ângulo da escápula ele é fundamental, pois nessa estrutura a gente consegue perceber como essa musculatura ao redor, como essa estrutura funciona bem. Então, dica, começa por aí. Todo o tratamento ou toda a sobrecarga colocada na articulação do ombro, ela sofrerá muito menos se o húmero estiver posicionado ou alinhado com o plano de escápula. Ok? Nós já falamos sobre o posicionamento e agora nós vamos para os movimentos da escápula. Nós temos aí o movimento de elevação da escápula, né? Esse movimento de elevação também exerce o movimento de inclinação anterior. Temos o movimento de depressão da escápula, que também obedece uma inclinação posterior. Temos os movimentos de protração e retração. Esses movimentos de protração e retração na acromioclavicular, eles são de abertura e fechamento. Alguns autores chamam de rotação medial ou de protração e rotação lateral, o movimento de retração. Basta entender que o movimento de protração e retração são movimentos que direcionam a glenoide. Ou seja, quando eu estou em protração, eu meio que direciono a minha glenoide para frente. Quando eu estou em retração, eu direciono a minha glenoide lateralmente. Temos os movimentos de rotação superior e rotação inferior. Quando dentro do eixo do acrômio eu faço uma adução e abdução da minha escápula. Então eu posso fazer com que a minha escápula rode para cima ou rode para baixo, ajustando aí o direcionamento da glenoide. Bom, na rotação para cima, como acabamos de citar, nós temos aqui principalmente a elevação do braço. Então o braço só consegue alcançar suas amplitudes maiores quando existe a rotação da escápula. Sem a rotação da escápula superior, apenas com o movimento da glenoide, a elevação alcançaria no máximo 120 graus. Então, essa rotação superior ela é indispensável para as amplitudes máximas, acima de 120 graus do braço. Então, aqui a gente vê o movimento de rotação superior. Bom, aqui um posicionamento da escápula.
Então, a gente nota aí, isso é para você memorizar e para não esquecer, ok? A rotação para baixo já é o movimento onde o braço ele entra em adução ou extensão. Então, aqui, o braço, ele para conseguir baixar, ele precisa se recompor na sua estrutura de abaixamento. Bom, então nós temos aqui uma rotação inferior, aqui mostrando o posicionamento ou direcionamento da glenoide na extensão ou adução do braço. Para os movimentos de elevação, nós temos aqui o movimento de elevação e exercendo uma leve inclinação anterior da articulação do ombro. Aqui o posicionamento das escápulas, notem como elas estão muito mais elevadas do que o normal. Já o movimento de depressão é o contrário. Eu tenho a depressão da escápula, onde exerce aí uma leve rotação inferior da escápula. Bom, só lembrando vocês que a protração é esse direcionamento da glenoide mais anterior, onde eu exerço uma abdução das escápulas, uma rotação medial, nós chamamos de protração, onde a glenoide se direciona para frente. Aqui vocês conseguem observar a abdução das escápulas para realizar a protração. Já a retração, o contrário, eu tenho a aproximação das escápulas, a glenoide ela é mais direcionada lateralmente. E aqui a gente percebe a adução das escápulas para poder realizar esse movimento. A protração e retração, que é realmente o que confunde mais a cabeça de quem está estudando, por isso que eu coloquei esse slide a mais aqui. A gente repetindo, ela projeta a glenoide à frente, por isso que ela se abre, formando uma rotação medial. Já a retração, ela projeta a glenoide lateralmente, isso forçando uma adução das escápulas. Então, olhando de cima aqui, fica muito mais fácil. Então, aqui nós temos a posição neutra, aqui à direita a protração, onde o ombro se projeta à frente, e à esquerda a retração, onde o ombro se projeta para trás. Então, aqui nós temos, eu apresento para vocês nesse vídeo, a movimentação para facilitar os teus estudos. Movimentos de elevação e abaixamento, movimentos de retração e protração, movimentos de rotação inferior e rotação superior, direcionando a glenoide. Inclinação anterior e inclinação posterior. Aqui um outro vídeo mais esclarecedor. Olha como direciona a glenoide à frente, o movimento de protração. Olha como se encurta os músculos interescapulares, movimento de retração. Observando aqui num outro ângulo a protração e a retração. Elevação e a depressão das escápulas. Por esse ângulo fica mais clara a protração, a anteriorização e a posteriorização do ombro para a retração. Tudo isso com auxílio da clavícula, a elevação e a depressão. Note que a escápula não faz nada sem a condução da clavícula e sem a liberdade das articulações externo-claviculares e acromioclaviculares. Ótimo. Então, a gente pode partir agora, depois desse entendimento osteocinemático e artrocinemático, nós vamos entender agora um pouquinho sobre os músculos escapulares, já que sabemos que eles são os grandes responsáveis por toda a movimentação da escápula. Iniciamos com o serrátil anterior. O serrátil anterior é uma musculatura que se insere no bordo medial interno da escápula desculpa, a sua origem no bordo, desculpa, a sua inserção é no bordo medial interno da escápula e a sua origem é nas faces externas das 9 primeiras costelas.
Aqui a gente consegue ter uma visão melhor do serrátil anterior, conhecido popularmente dentro da academia como serrote. Ele também contribui bastante para a rotação superior, e veremos mais à frente. Então, é um músculo que, quando a pessoa está mais definida, ele fica muito mais evidente. O serrátil anterior, graças às suas fibras inferiores, ele exerce uma boa rotação. E isso ali nós estamos mostrando nessa imagem a foto de um cadáver e as inserções do serrátil anterior. E aqui a inserção dele no bordo inferior, no bordo medial interno da escápula. O serrátil anterior tem como principal função a rotação superior da escápula, a inclinação posterior e a rotação lateral da escápula. Movimentos indispensáveis para a elevação do braço, o que torna o serrátil anterior, se não é um dos músculos mais importantes para a movimentação da escápula. Fique atento a essa musculatura. Além do mais, ele é fundamental para a adesão, ou seja, para manter a estabilidade da escápula no gradil costal. Que isso torna a escápula com muito mais postura, muito mais estabilidade. Lembram do que nós comentamos lá atrás da discinese? Nós vamos relacionar a discinese à fraqueza do serrátil, principalmente no curso presencial. Falando ainda do serrátil anterior, uma das formas de estimular é através do empurrar, quando ele é o único músculo que exerce a protração. Então, nós precisamos tomar cuidado para não utilizar aí o peitoral menor e o trapézio, fibras superiores, para gerar essa inclinação anterior, e sim apenas a protração, pois ele é o único que exerce. Então, nós temos o push-up, ele trabalha muito nos exercícios de flexão, quando a escápula está livre. Nós conversaremos bastante sobre isso nas formas de treinar o serrátil anterior no curso presencial. Sobre o trapézio, nós temos um músculo muito importante, ele é um capuz da escápula, então ele se prende desde o occipito, segue pelo ligamento nucal, se liga a todas as vértebras, os processos espinhosos de todas as vértebras torácicas, e vai se conectar o trapézio superior à clavícula. Muita gente não sabe disso, mas o trapézio superior, fibras superiores, também conhecido como fibras descendentes, eles se conectam ao terço lateral anterior da clavícula, exercendo aí rotação posterior e elevação da clavícula. Já o trapézio, fibras médias e inferiores, eles se prendem desde a vértebra C7 até a T12. Então, ele formando aí conexões, o trapézio inferior à espinha da escápula e o trapézio médio ao acrômio. Então, nós temos aqui, nesse atleta, uma palpação, ou seja, a localização do trapézio fibras superiores, trapézio fibras médias e trapézio fibras inferiores. Percebam como uma musculatura bem treinada, como ela fica saliente nas retrações da escápula, pois esses músculos são os principais retratores da escápula. O trapézio ainda, ele exerce uma função muito importante. Trapézio, fibras superiores, ele faz principalmente a rotação posterior, elevação, como eu já mencionei para vocês, mas também a retração da escápula. Já o trapézio, fibras inferiores e médias, faz principalmente a contenção do deslizamento lateral da escápula. Isso ajudando e contribuindo com a rotação superior. Eis aí outro músculo que colabora muito com o serrátil anterior. Então, trapézio, fibras médias e inferiores, fiquem de olho nele. Aqui, algumas imagens para vocês identificarem as ações musculares. Então, nós percebemos que as fibras superiores, elas, além da ação na cervical, elas fazem principalmente a elevação da escápula. Já as fibras médias e inferiores exercem, além da retração, a rotação superior da escápula.
O peitoral menor, nós vamos estudar mais à frente, é um dos vilões aqui. Ele tem uma origem no processo coracoide, ele tem uma inserção no processo coracoide e uma origem na terceira, quarta e quinta costela. Ele é um músculo que, normalmente, quando ele fica muito tempo numa posição, ele fica retesado. Ele é considerado, dentro das discinésias, das disfunções escapulares, como o músculo que pode influenciar muito no posicionamento da escápula, principalmente porque ele é o grande responsável pela inclinação anterior da escápula. Então, essa inclinação anterior, somada à rotação inferior, pode prejudicar bastante a elevação do braço, pois ele contribui para o abaixamento junto com o músculo elevador da escápula e o romboide. Aqui uma vista do peitoral, como ele exerce uma ação sobre a rotação anterior da escápula, e ele, quando muito exercitado ou uma postura incorreta, exercida por um período muito longo, ele tende a ficar encurtado e alterar essa postura ou posicionamento da escápula. Já o elevador da escápula, muitos consideram como um dos grandes responsáveis, junto com o redondo, junto com os romboides, como responsáveis pela discinese tipo 3, como conversaremos no curso presencial, pois ele faz a elevação e a rotação inferior da escápula. Estou colocando aqui para vocês o elevador da escápula junto com o romboide, porque as suas funções elas são praticamente as mesmas. Os dois geram elevação da escápula. Bom, essa ação conjunta dos dois músculos, romboide e elevador da escápula, além de elevação da escápula, proporciona a rotação inferior da escápula. Então, são músculos importantíssimos para serem avaliados, pois com o retesamento desse músculo nós temos uma dificuldade aí, ou um mau posicionamento da escápula que pode gerar dor ou disfunção no movimento dos membros superiores. Os romboides contribuem com o elevador da escápula para essa função de abaixamento. Os romboides, junto com o elevador da escápula, onde o elevador se insere no ângulo superior da escápula e se conecta aos processos transversos da primeira até a sétima cervical. Já os romboides se inserem de C7 até T5 e se conectam ao bordo medial da escápula. Aqui uma vista dos dois músculos, aqui somente do elevador da escápula e aqui do elevador da escápula. Então, de olho nesses músculos. Nós teremos no curso presencial os mocinhos e os bandidos. Estamos aqui desconfiados que esse pode ser um dos bandidos. Bom, é importante saber que a ação desses músculos conjunta exerce elevação, retração e rotação inferior da escápula, como mencionei anteriormente. Bom, eles são de fácil palpação, ficam embaixo do trapézio, mas com a posteriorização do braço, ou seja, com o dorso da mão apoiado na lombar, a gente consegue ter acesso a essa musculatura. Aqui você consegue perceber as suas ações musculares e como eles projetam a rotação. O principal movimento onde você inclui bastante a ação desses músculos é o de colocar a carteira no bolso, pois é ele que faz essa elevação do braço com a posteriorização, com a extensão. Aqui o elevador da escápula, coberto pelo capuz do trapézio, gerando as rotações. Insisto bastante nessa musculatura, porque trabalharemos muito com ela, principalmente para sua desativação no curso Musculação Presencial. Bom, aqui só mostrando a sua atuação dentro de um exercício importante da musculação. Bom, nessa aula é isso. Espero que, se você tem alguma dúvida, que entre em contato. Caso não tenha nenhuma dúvida, aguardo você na próxima aula. Um grande abraço.